Bom dia. Certo dia, o senhor, resolve ligar para uma sacerdotisa, uma mãe de santo, a fim de marcar um jogo de búzios, né, a consulta ao oráculo. A preocupação maior é com o ex-esposo, o ex-namorado que agora vive nos braços de outra pessoa e a senhora gostaria de separar a relação. Marca a consulta e, ao chegar lá, ouve do oráculo que deve ter mais paciência, que deve acreditar no tempo, que é o Senhor, não é, de todas as causas, deve cuidar da cabeça e ter mais equilíbrio. E esperar e ter estima e continuar a vida. Quer dizer, essa é uma das respostas possíveis. Não sou eu quem determina a resposta. O próprio oráculo, ele fala por si. Daí, essa é uma situação comum. Uma outra situação é a pessoa ter curiosidade de conhecer, de fazer um jogo, de consultar as cartas, o tarô, o baralho cigano, qualquer que seja, né? Porque em cada terreiro de candomblé existem modalidades. Então, o pai de santo trabalha tanto com consulta os oráculos de um modo geral, né? Ele consulta o copo com água, as pedrinhas, a carta, o baralho cigano, o tarô, o baralho dos orixás, o tarô egípcio. Então são muitos oráculos. Daí, mas também há casos em que as pessoas, por curiosidade, resolvem consultar o jogo de búzios, né? O Merlin de Logum, e lá, surpreendentemente, ela sabe que tem um dinheiro para receber, seja de uma herança, seja de uma questão de justiça. Então, o jogo de búzios, ele, né, nos prega muitas peças, o fato surpresa que normalmente vigora. Então, o jogo de búzios, Orumilá, basicamente, não é Exu quem responde, Orumilá, que é o senhor do tempo da paciência. Existe uma super artista, né, chamada Enya. Ela tem uma canção sobre o tempo, né, chamada Só o Tempo, Only Time. Na canção ela diz assim, uma das frases ela diz assim, Who can say where the road goes? Quem pode dizer onde a estrada vai dar? Quais são os caminhos a serem percorridos? Enya, que é uma cantora fantástica, antenada, concatenada com o tempo, em harmonia com a natureza, ela tem, não é, essa obra de arte, essa canção. Existe também uma história sobre o senhor do oráculo do jogo de búzios, que chama Orumilá. Orumilá é quem responde. Então conta o Itan a história que Orumilá era um senhor muito pobre, mas ele era pobre porque ele desconhecia o passado, mas também desconhecia o futuro. Ou seja, a pobreza já, como mensagem do mito, a pobreza reside basicamente na falta de conhecimento, nessa falta de sabedoria, nessa falta de estar antenada, em sintonia com o tempo, com a subjetividade, com o interior, com as forças da consciência cósmica. Então, continuando a história, o Itan dizia isso, que Orumilá era muito pobre. Daí ele consultou o Babalaô disse, olha, faça um ebó, faça tratamentos. Ele fez. Uma semana depois, 3 lindíssimas mulheres estavam batendo na porta dele. Bateram e ele, de braços abertos, se deu conta que só poderia escolher uma. Apenas uma das mulheres, daquelas belíssimas mulheres. O nome das mulheres eram paciência, discórdia e riqueza. Adivinhe quem ele escolheu? Paciência. Ele escolheu paciência e riqueza e discórdia foram embora reclamando. Tempos depois, elas continuaram reclamando. Muito tempo depois, alguns trabalhadores, algumas pessoas viram e tentaram ajudar.
levaram-nas à casa de um babalaô. Ao chegar lá, quem era o babalaô? Orumilá. Elas disseram: mas eu já conheço este homem, ele foi o responsável por nossa desunião, por nossa infelicidade. Daí o babalaô, não é? Orumilá, o mago, o adivinho, o sacerdote, teve o direito de também continuar com aquelas duas outras preciosidades, a riqueza e discórdia. Mas essa discórdia aí significa um confronto, um conflito necessário que toda a vida tem para alguém obter êxitos. Nesse sentido, esse é o sentido aí na história da palavra discórdia. Então, o texto mostra que Orumilá, quem responde no oráculo, no jogo de búzios, é o Senhor da paciência, não é? E que as coisas, para serem obtidas, evidentemente que deve haver o grau de esforço, mas também dessa racionalidade, desse olhar interno. Voltando ao jogo de búzios, né? Dando continuidade, quem na verdade pode jogar, não é? Os búzios, quem na verdade pode jogar? Eu estou falando aqui dos búzios, não é isso? Deste pequeno instrumento divinatório também. Ele é divinatório, ele trata de ler as realidades. Então, mas quem pode jogar? Quem pode jogar são pessoas que têm pelo menos 7 anos, né? Um tempo de iniciação, de conhecimento, de tarimba, de aprendizagem no terreiro de candomblé, no Ilê Axé, em qualquer parte do Brasil. A pessoa passa por um período, não é, de maturação. Além disso, o valor da consulta, normalmente, não é estabelecido pelo próprio oráculo, pelo próprio jogo de búzios. Então, esse valor varia. Ele pode ser 20, 30, 50, 100, 500 reais, R$1.000, R$2.000, o valor de uma consulta. Depende do Ilê Axé, do templo religioso, depende da sacerdotisa, depende da orientação que o próprio oráculo disser. Nem todos podem pagar, mas, ainda que não possam pagar, elas também serão atendidas. Só que nessa cultura, nessa matriz, não é, cultural africana, existe um ditado que diz o seguinte: se você pode andar, você pode dançar. Se você pode falar, você pode cantar. Ou seja, não pode haver causas justificativas para uma pessoa estar paralisada, sem fazer nada. Todo o trabalho ele tem que ser pago, ele tem que ter uma troca, ou seja, é uma troca de energia, é uma troca de serviço, é uma troca de gentilezas, é uma troca de sacrifícios, não é? Então, tudo deve ser pago, deve ser remunerado, qualquer que seja o tipo de remuneração. Então, mas mesmo que uma pessoa não possa pagar o jogo, ela vai precisar, evidentemente, fazer algo, lavar um prato, ela pode consertar um problema de eletricidade na casa, ela pode cuidar das instalações, por exemplo, hidráulicas. Então, há sempre algo para fazer em troca, inclusive como pagamento de um serviço, de uma dádiva, de um bem-fazer que a mãe de santo, que o pai de santo, não é, prestou um serviço. E tudo tem que ser pago de algum modo, ok? Não existe uma cultura dessa falta de moeda, de não valorização do trabalho, ao contrário. Então essa matriz cultural, esse patrimônio, não é, civilizatório tradicional dos povos africanos que estão dentro dos terreiros de candomblé em todo o Brasil, não é? Ela sustenta essa ideia, não é? Esse discurso, essa filosofia. Isso é um princípio nos mais diferentes terreiros e templos de candomblé do Brasil, seja um templo de Eje, Ofon, seja Banto, seja Ijexá, seja Nagô,
entende? Seja de Queto, não importa a nação, não importa a linhagem, não é, afro-religiosa no Brasil. Essa é uma cultura e um princípio. Existe uma cultura, não é, de consulta intensa ao oráculo, ao Meri de Logum, ao jogo de búzios, que é a mesma coisa, né? Isso muda o nome. Em todo o Brasil existe uma cultura de consulta discreta, sigilosa, não é? Em segredo, em que todos os profissionais das mais diferentes áreas consultam sim as mães de santo e os pais de santo, em segredo, sejam religiosos e religiosas de todas as igrejas, de todas as variações, sempre muito em sigilo, em off. Então, médicos, engenheiros, políticos, políticas, empresárias e empresários, desempregados, é muito comum essa consulta, tanto para tratar de problemas afetivos, de problemas econômicos, de problemas de doença. Inclusive, o próprio jogo, ele traz surpresas, porque muitas vezes, não é, o consulente, a pessoa que vai fazer a consulta, ela pergunta sobre um assunto e acaba sabendo outro. Então ela vai perguntar sobre a afetividade e aí passa a saber sobre uma doença que pode estar acontecendo, pode saber de uma herança que poderá receber, de um dinheiro que poderá vir, seja não é de uma questão trabalhista, seja evidentemente da empresa, seja de uma herança mesmo. Então, eu aconselho que quando forem consultar o oráculo, ou seja, as pessoas podem fazer perguntas e devem, mas também, se nada perguntarem, o oráculo, o jogo por si fala, ele vai dizer, porque o Orumilá é o Senhor, a Senhora do tempo. Então é isso, quero agradecer, compartilhe esse vídeo por gentileza, está bem? Desejo a todos e a todas luz, paz, prosperidade.